Retornando às aulas da Artística e Dance Online, hoje eu vou falar sobre o foco dança e espiritualidade. Acabei de realizar um vídeo aula para o canal Professora Loreta Marjorie, vou deixar o link aqui embaixo para você ter acesso, se inscrever e compartilhar com os amigos e ter mais acesso a outros tipos de informações e até mesmo a técnicas de possibilidades aí para você realizar na sua casa, uma manutenção dessas de aulas que você já possa ter feito comigo, se for o caso. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o estilo ritual de tribal Artística e Dance na Artística e Dance Brasil. Senhor Ludo, não é por nada não, mas eu estou ocupada. O senhor poderia sair da frente, por gentileza? Também te amo. Agora não é o momento. Desce da mesa. Espiritualidade, danças de adoração, louvor, danças de adoração, homenagem, todas essas condutas lembradas em movimentações específicas com relação ao estilo criativa e ao estilo ritual de tribal, artística e dance na Artística e Dance Brasil, também podendo fazer uma união de aspectos com as outras vertentes e assim se tornando Artística e Dance Brasil. Além dos padrões de possibilidades do que chamamos de Artística e Dance, porque estamos ligados a uma proposta de criação no Brasil, então onde há lógica, direito de se ter o nome Brasil em Artística e Dance. Então eu devo dizer aqui, com relação à espiritualidade, existem movimentações que são tão dinâmicas e bonitas, né? Estéticas, movimentos. Tudo depende daquilo que você vai colocar em prática, os ideais de intencionalidades, as relações entre possibilidades movimentares, o respeito, né? Principalmente o respeito, né? A cultura que existe. Então, esse é um ponto que quando eu criei, eu não sei se eu cheguei a pensar exatamente sobre isso e colocar no projeto como um fator de regra a ser seguido. Então, somos, além das possibilidades que nós somos amplos, alguns, como eu, são complexos também, e conseguimos realizar várias possibilidades. Mas há um detalhe básico que nós devemos pensar quando nós realizamos dança para com algumas conceituações de entendimentos de cunhos apresentações, cunhos religiosos, cunhos ritualísticos de fato. Existem coisas que a gente precisa ter cuidado com relação a esses detalhes, que são delicados. Então, entendendo essa questão aí da situação da pandemia, considerei entender alguns fatores de importância e até dar uma mergulhada um pouco mais profunda, porque maior parte dos meus projetos com relação à Artística e Dance, eles têm viés mais simples. Com relação às movimentos, a algumas danças, né, algumas realizações, elas têm ideais mais simples. Mas existem algumas considerações que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né, com relação a algumas considerações óbvias, não para dar atenção a determinantes de contexto que venham contra ou pensando exatamente em
em exclusões ou coisas desse tipo exatamente. E sim porque há uma questão de consideração de respeito e de responsabilidade com o uso e aplicabilidade de determinantes, né? Então, o estudo daquele movimento que você vai realizar, como que está sendo realizado, né? O estudo daquilo que você está fazendo, perceber determinados tipos de movimentações, estudar determinados tipos de colocações pode ser interessante. Então, o cuidado com relação a alguns contextos para com determinados estilos e possibilidades, né? Não que isso seja uma regra, mas dependendo de como for, de alguns aspectos, talvez seja interessante pensar sobre isso. Refletir e ter um pouco de cuidado. Estilo ritual de tribal artístico e dance, suas relações com as danças étnicas de difusão. Esse artigo está no site à disposição, é um artigo informal. Artística e dance. Cadê as regras? Estruturas segmentadas próprias, intencionalidade, música de acordo, movimentos de adoração, comunicação ritual, seja qual for a crença. Base, mandalas com os quadris, mãos e giros, ondulatórios de braços, floreios com expressões sagradas, temática ritual sagrada bem expressa. Pode-se unir os dois estilos. Então, aqui nesse caso, seria para a tribal artística dance. Com relação a eu fiz ainda uma nova edição dessa proposta aqui, está em outro local. Mas temos outras propostas de movimentações que são, por exemplo, das considerações do tal, considerações indianas, que são muitas das que eu uso. Algumas propostas, às vezes, mesclam um estilo de esvoaçar que quase cai para o estilo free, para a vertente free. Então, tem muita essa correlação. Observação, fusão com artes marciais milenares, filosofia e outras danças de caráter e intencionalidades culturais. Lembrando que, nessas concepções, há uma consideração de harmonização do todo daquele indivíduo que dança. Então, o cuidado da colocação e da realização nessa proposta fusionada se entende com muita ênfase no momento de se colocar, de se realizar, né? Então, existir um entendimento de acordo com esta proposta em que se realiza, porque nós somos um todo categórico e conhecer-se a si mesmo e conhecer determinados tipos de entendimentos e cuidados, intuições e determinantes com relação a culturas, tendo autorresponsabilidade, responsabilidade com o meio e com aquilo que vai ser visto, entendendo que há necessidade de se expor, de ter um entendimento com certeza com relação a determinantes de possibilidades rebeldes, de possibilidades do que eu posso fazer, eu sou, tal. Mas existem outras concepções que não são tão assim. Então, dependendo daquilo que você está, do que você pretende, há uma necessidade da responsabilidade, que é algo óbvio, do entendimento prático de algumas coisinhas. Mas é lógico também, você não vai se excluir para caber naquele determinado mundinho de pensamento. Também não é assim, né? Então, é o equilíbrio, né?
O equilíbrio do entendimento daquilo que se vê, daquilo que se pensa com relação à proposta que vai realizar no cunho de determinante em dança espiritual, dança ritual de artística dance. Em alguns momentos eu cheguei a falar sobre a dança mediúnica. E essa proposta de dança mediúnica eu ainda não coloquei em prática. Então, até o momento que eu saiba exatamente, não houve exatamente dança mediúnica no assunto mediúnica, dança espírita nesse segmento. Ainda estou localizando a melhor proposta para conseguir encaixar isso daí e acredito que o melhor local para se realizar isso, eu ainda estou analisando essa proposta para vir a fazer esse estudo. Existem coisas que a gente se inspira, existem coisas que a gente coloca uma determinada localização de determinados aspectos, existem outras colocações que estão voltadas a concepções mentais. Porém, existem outros entendimentos dos quais a gente conhece e sabe, né? Outras considerações acerca de permissões, de entendimentos relativos a determinantes e outras possibilidades ainda e muito mais. Tem muito estudo com relação a isso, né? Então, a dança mediúnica talvez entraria nessa proposta de dança ritual, entrando nos conceitos de acordo com as regras estabelecidas da dança. Então, assim, há todo um contexto bem amplo, né? Porque aqui, quando a gente entra com entendimento de estilo ritual, a gente entende com relação à concepção exatamente do contexto histórico da modalidade de dança. Então, do contexto histórico da dança. Quando eu realizo o estilo ritual de tribal artística dance, eu estou realizando de acordo com o contexto histórico, através de uma possibilidade de inspiração e assim contemplando possibilidades de realizações dentro de várias possibilidades de estudos, os quais já tenho, dentro dos fatores de respeito, entendendo algumas categorias de transcendência de funcionamento. Então aqui a gente entende uma série de possibilidades de estudos que entram nessa proposta interdisciplinar. Então, se tem sempre um contexto de muito respeito com determinantes em realizações. Elas são apenas assim. Eu só simplesmente vou lá, vou chegar... Não, tem todo o estudo, tem toda uma categoria, tem todo o respeito a tal coisa, talvez tenha determinado tipo de correlação nesse aspecto, mas às vezes o que está categorizado aqui nesse aspecto, nesse sentido, na verdade está sendo visto por mim desta forma aqui. Então, esta forma aqui é a que eu estou sentindo. E esta forma aqui é como estão tentando, como se tenta, né, pensar ou conduzir ser. A arte, ela é um fator que indica muitos tipos de possibilidades, de pressuposições, de hipóteses, de análises, de conduções de entendimento. Quando você vai ver um quadro na tela, né, uma pintura, um óleo sobre tela, é algo bem enfático isso. Porque às vezes Joãozinho enxerga um feijão no meio da margarina na tela, mas a senhora Dona Maria enxerga um pingo na tela. Às vezes o outro indivíduo fala, meu, quem foi o idiota que fez essa porcaria? Porque isso até meu filho faz. Então existem vários tipos de pensamento com relação à arte, né? E aí por aí vai. Tem gente que fala, nossa, minimalismo. Seria meu caso. Então você veja que são vários tipos de entendimentos acerca de um pingo na tela, uma pintura de óleo sobre tela. Algumas pessoas vão entender algumas formas de venda daquele pingo.
sobre a tela, né? Uma arte extremamente pós-contemporânea. E tudo dependendo daquilo que se dá de entendimento, de significado. Existem muitas possibilidades de entendimento com relação a isso. Existem muitas possibilidades de entendimento com relação a isso. Então a arte, ela é assim. E essa é a parte interessante da arte. A parte interessante da dança, da realização. Então é por isso que aquele indivíduo que vai estudar, aquela pessoa que vai fazer a colocação das suas próprias propostas, precisa ser um indivíduo que estuda. Por isso que eu enfatizo muito o estudo para muitas coisas. Porque nem sempre aquela possibilidade, ela é a mesma para todos, né? Não, pode ser que seja um negócio aqui simples, para meia dúzia, que seja muito fácil de pensar, né? Mas na verdade não, né? Aí você vai ver que não é uma coisa que se aplica no contexto como... Então, a delicadeza, né? O cuidado. Então, quando nós falamos a dança para o indivíduo aqui, nós não temos exatamente o ideal de repetir movimentos, né? E sim de entender e sentir a si mesmo, perceber. E assim você se contempla e realiza a movimentação e vai começando a sentir e vai começando a ter a consciência corporal e vai desenvolvendo isso e mantendo isso a nível mais profundo e assim tendo cada vez mais conhecimento acerca disto e do meio. E assim você vai desenvolvendo, chegando a determinados tipos interessantes de possibilidades de estudo. Então aqui cada um tem aquela responsabilidade, autorresponsabilidade, responsabilidade com o meio e ao cuidado também para com as suas considerações, né? Para com as suas determinantes com relação àquilo que você determina, que você escolhe expor, sabendo que há uma necessidade de ter determinados tipos de contextos delicados, né? A fim de se ter cuidado, né? Então, muito bom, eu adoro espiritualidade, sabendo que ela não se aplica apenas a um contexto, entendendo que existem várias crenças, mas entendo que a gente vai para entendimentos muito maiores. E cada dança contempla cada possibilidade, cada cultura, cada linguagem, cada cultura corporal de movimento, cada linguagem mística ou simbologia, ela vai se falando, vai se comunicando em protótipos tanto harmônicos quanto de potência, de força, de capacidade, de foco, porque também tem a sua importância, né? Lembrando que cada tipo de consideração de cada determinante tem uma série de considerações, de disciplina, de regras, de entendimentos clássicos acerca da sua própria cultura. Então, tudo aquilo que você dança muitas vezes está ligado ao que você tem de aprendizado, ao que você estuda, ao que você está em foco, né? Então, aquele autocuidado, aquele cuidado com o meio também diz muito sobre essa proposta dança e espiritualidade para se realizar. Este é um tema de aula que está aplicado para com o estilo ritual de Tribal Artistic Dance para Artistic Dance Brasil. Esta é a Artistic Dance Online e os vídeos eles serão postados esporadicamente. Por agora, vou averiguar se houver vontade de realizar outras propostas de aulas, eu venho e coloco. Se não, eu não vou colocar. Vai depender da possibilidade de assuntos que eu tiver interesse em trazer. Aulas de Artistic Dance Brasil presenciais comigo no estúdio em Ferraz de Vasconcelos, tá? Fica a 7 minutos da estação de trem de Ferraz de Vasconcelos. Você pode ter acesso a maiores informações comigo através do WhatsApp 11 949 426711 e você pode agendar aulas por hora aula. No momento
eu estou fazendo essa aplicabilidade de aulas com relação à Artistic Dance de modo presencial, porém, aulas focadas numa proposta hora-aula. Então, você pode tentar ter acesso a algum tipo de promoção se você tiver interesse em fazer essas aulas ou fechar algum tipo de pacote. Dá para fazer isso. São aulas individuais no momento, particulares, meio personalizado. Vou trazer essa proposta personalizada aqui para o estúdio, para essa fase que eu estou passando aí de possibilidade com relação às aulas no momento. Então, se você tiver interesse, me comunica pelo WhatsApp que eu te dou um retorno e a gente marca, tá bom? Previamente agendado. Saiba mais sobre a Artistic Dance, estude as revistinhas que eu realizei, veja os folderzinhos que eu postei desde o início do ano para cá, desde o tempo que eu tenho trabalhado com a Artistic Dance, desenvolvido essa proposta através do Instagram, @Artistic Dance Brasil. Vou deixar aí embaixo o link para você ter acesso. Então, um grande abraço e até a próxima aula.